Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais uma crítica. Uma crítica que, querendo ou não, eu tive que fazer uma troca, né? Automaticamente se tornando uma surpresa, que de antemão eu já revelo que é Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, continuação de Uma Sexta-feira Louca, né? Da Sexta-feira Louca, Mais Louca, enfim. Aquele clássico da Sessão da Tarde dos anos 2000. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. E bom, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é aquela sequência que ninguém pediu, mas que a gente recebeu e a gente recebe de bom grado, pois nós, público como um todo, não sabíamos que precisávamos tanto dela como a gente está precisando. Como faz falta, analisando o contexto, filmes Sessão da Tarde. E não Sessão da Tarde atual, Sessão da Tarde que a gente remetia lá aos anos 2000, que era algo nostálgico no mínimo e contemplativo também. E aqui, em Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, a gente tem isso, tem o retorno do clássico sem estragar o seu antecessor, ou seja, honrando o material original, honrando o seu antecessor. Muitos dos filmes sequências estão esquecendo da palavra honra, estão esquecendo da palavra homenagem. É verdade. Né? Eu sei o que vocês fizeram no verão passado, por exemplo, mas enfim. Em certos aspectos, até há uma melhoria na trama. Em certos aspectos, até há mais detalhes, principalmente sobre o choque geracional entre as protagonistas. Afinal, as adolescentes dos anos 2000 são diferentes das adolescentes dos anos 2020. Então, trabalhar isso como pilar central da narrativa faz sentido. E automaticamente essa nova geração de protagonistas, né, 22 anos após o primeiro filme, obviamente nós teríamos uma nova geração, foi uma grata surpresa. Ademais, essas personagens elas conseguem se adaptar muito bem à temática da obra e também é uma essencial melhoria para a construção da narrativa. O choque geracional sendo pilar central, sendo a sustentação da história e do desenvolvimento de cada um dos personagens. Inclusive, creio que há uma troca de corpo muito mais audaciosa e muito mais elaborada, mais roteirizada do que a antecessor, que parecia mais um clichê óbvio que saberíamos o que aconteceria. Aqui a gente também sabe, mas é meio que imprevisível quem vai trocar com o que, e você pensa que não vai combinar essa troca de corpo até vislumbrar que, opa, ela combinou demais. Peraí, até que ele tem razão. Uma mensagem bela. Tanto o primeiro quanto o segundo filme demonstram uma mensagem belíssima sobre união familiar. E veemente isso tem que ser levado como mérito indiscutível da obra. E afinal, né? A narrativa vai girar em torno disso, vai girar em torno de demonstrar, repassar, compartilhar essa mensagem e esse tema que é essencial e atemporal. Pois não importa quanto tempo passe, a essência de longas como esse sempre vão retornar e a gente está vendo esse retorno. Nem que seja por meio de sequências que a gente pense ao início, de que a gente não gostaria de ver, mas a gente está lá apreciando, a gente está lá consumindo e a gente está lá gostando e adorando. Mesmo que muitas pessoas digam o contrário, vai ter aquela pessoa que, com um gosto próprio da subjetividade do cinema, vai gostar do filme. Que coisa mais linda! E, querendo ou não, isso é algo muito positivo, esse retorno de filme Sessão da Tarde, como esse, Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, como Corra que a Polícia Vem Aí, que teve esse ano, mesmo que eu ache o filme ruim, é uma volta de filmes clássicos Sessão da Tarde, e também
a gente vai ter ano que vem, 2026, Diabo Veste Prada 2. Então, automaticamente, a gente está acompanhando esse retorno às telonas. Elenco. Lindsay Lohan é deslumbrante, interpretando a Amy Coleman, quanto a Harper. Então, aqui a gente tem uma questão sobre o elenco. A versatilidade tem que estar muito presente nesse filme. Das atrizes, dos atores. Principalmente das atrizes, porque elas quem vão trocar de corpo. Então a gente tem basicamente que uma atriz interpretando duas personagens completamente diferentes, por sinal. Então a versatilidade, a questão de repassar a dramatização, é nesse tipo de filme que a gente percebe quem ou não é um bom ator. Tá bom. E todas as 4 protagonistas aqui são muito boas atrizes. Tanto a Lindsay Lohan como a Jamie Lee Curtis, que dispensa apresentações, tanto lá por Halloween, quanto por, obviamente, aqui, em Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda, o qual ela comprova que sim, ela ainda está em alta, e sim, que ela ainda tem suas facetas e interpretações próprias. Julia Butters é uma grata surpresa como Harper e também como a própria mãe depois, né, demonstrando competência no âmbito da atuação. Eu, particularmente, não me lembro de ver um trabalho dela. Então não posso assim dizer, ela fez isso, fez aquele outro, para sentido de comparação. Mas o trabalho que ela fez em Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda foi muito bom, muito gratificante. Assim como Sophia Hammonds como Lily e depois como a personagem da Jamie Lee Curtis, principalmente como a personagem da Jamie Lee Curtis, ela consegue repassar uma faceta única de interpretação. Fotografia. A fotografia ela remete automaticamente e consequentemente aos clássicos da Sessão da Tarde, o que é simples, funcional, nostálgico e também do seu próprio jeitinho belo. E um destaque importante aqui é de ângulos de câmeras e paletas de cores, que fazem com que o espectador automaticamente diferencie cada distinção de persona e troca de corpo de cada uma das personagens. Repetitivo, mas necessário. A trama, querendo ou não, aí eu posso colocar como um defeito parcial. Um defeito parcial que não é total. Ao mesmo tempo que é uma bela homenagem fazer isso, é um copia e cola, é um Ctrl-C, Ctrl-V do primeiro filme. E dessa forma pode gerar incômodo para alguns espectadores mais atentos. O que foi mais ou menos o meu caso. Por quê? Porque aquela parte de ser mais um casamento no final que tem que ser salvo. Dessa vez a Daine, né, que a Lindsay Lohan vai casar. E dessa vez quem tem que salvar o casamento são a filha da Lindsay com a sua enteada. É enteada. Então, tem que salvar esse casamento. Automaticamente, isso é um copia e cola, um repete do primeiro filme, o qual a Anne salvou o casamento da mãe dela, que no caso era Jamie Lee Curtis. Então, é mais do mesmo, mas no sentido de homenagem, no sentido de que a geração é outra. Automaticamente estamos na geração de 2025. Então a gente tem piadas muito propícias e únicas com essa questão geracional, que falando nisso, as piadas elas são muito boas, elas são corajosas, elas não têm medo de fazer piada. Não é que nem alguns filmes como Corra, que a Polícia Vem Aí, de 2025, que eu senti muito temor, muita covardia em fazer piada. Aqui, ele, não digo que não há covardia, mas ele mantém a essência do primeiro. É o mesmo nível de piada que você vê lá no filme de 2003. Então você vai abraçando a ideia da sequência ao máximo. E isso é muito bom, isso é, de certa forma, deslumbrante e honra os fãs, né, desses filmes. Enfim, minha nota para Uma Sexta-feira Mais Louca Ainda é 9.4. Enfim,
Vou encerrando esse vídeo por aqui. Deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês até a próxima!